Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, nós iniciamos a nossa reflexão, saudando, suplicando a este Deus que envie seu Espírito para que nós possamos, de maneira assim producente, de maneira agradável, acolher a sua mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como sempre, alguns assuntos relevantes da nossa comunidade. A comunidade Cristo Rei, Centro, convida todos a participarem do arraiar do Cristo Rei no dia 6/7, a partir das 19 horas, com comidas típicas e show com nosso amigo Yuri Luna. Bingo, quadrilhas, venha você e sua família nos prestigiar. É na Avenida 28 de Abril, 583, no centro. A paróquia Cristo Rei, na abertura missionária, comunica que na comunidade Santa Madalena, no dia 7, missa de envio, às 18 horas, e as visitas nas famílias no dia 18 a dia 12 de julho. E hoje nós colocamos como temática para a nossa reflexão: Jesus apresenta a missão aos seus seguidores e os envia a testemunhar o reino de Deus, aonde ele deveria ir. Portanto, é dar continuidade ao seu trabalho e nos pergunta se pode contar conosco. Então hoje nós veremos este envio destes 72 discípulos, vem como nos indicando que por que 72? Uma universalidade, vem nos mostrar onde faz do Gênesis 10 esta nova geração, depois do dilúvio que foi renovada, todas as nações conhecidas daquela época. Também hoje nós veremos que a missão, qual que é a missão deste profeta? Isso ficará muito claro na nossa primeira leitura, que ele tem um intuito, um objetivo de mostrar esse grande amor de Deus para com todos nós. É um amor que nós podemos comparar como um amor de uma mãe que coloca o seu filho no colo, dá a amamentá-lo. É um amor consolador, um amor que reergue. E nós, todos nós somos convidados a dar glória à cruz de Cristo, que São Paulo vai nos mostrar esta nova geração. E nós veremos que Jesus, a todo instante, esta paz, este shalom, esta prosperidade, saúde e fecundidade, é aquilo que ele nos deseja em todas as leituras, e que nós, como anunciadores, nós, como
missionários devemos levar a todas as pessoas. E também essa alegria, que é uma alegria contagiante, que é uma alegria assim, sem fim, é uma proposta que Deus nos entrega, que Deus nos mostra, que Deus deseja. Portanto, a nossa missão como batizados é de sermos profetas. O que é que vem a ser? Anunciar, denunciar, consolar, alimentar e realimentar a esperança das pessoas, muitas vezes em diversos contextos, que ficam aprisionados pelo medo, pela insegurança, tudo aquilo que nos paralisa, acreditar nas promessas de Deus, que todas elas foram e serão cumpridas. Então, por isso que hoje nós já vamos meditar nesta primeira leitura, a livro do profeta Isaías, do capítulo 66, dos versículos 10 a 14, onde ele vem nos falar: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós, que amais, tomais parte em seu júbilo todos vós que choráveis, por ela para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, alertar-vos e deliciar-vos aos ubres de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações, como a torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo, acariciados sobre os joelhos, como uma mãe que acaricia o seu filho. Assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isto haveis de ver, o vosso coração exultará e o vosso vigor se renovará como a relva no campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de todos os servos. Palavra do Senhor. Então, nesta primeira leitura, como a gente já fez na nossa introdução, nós presenciamos, certificamos esta vinda, esta presença deste Deus, este profeta, que no terceiro Isaías, é o livro da consolação. Este livro foi escrito no final do século VI, início do século VII, bem distante já, pós-exílico. E este povo, quando ele já vem de regresso da escravidão na Babilônia, começam essa reconstrução da cidade. É uma cidade, esta Jerusalém, que vivia umas dificuldades, miséria, fome. Então, são uma situação que as pessoas, na luta do dia a dia, chegava-se no final da tarde, no final dos dias, de tantas atividades, sempre vinha aquela inquietação no coração, esta promessa de Deus: quando que vai acontecer? Será que nós fomos abandonados? Será que nós somos abandonados? Por que Deus não está presente? Por que Deus nos ajuda? E aí este profeta, neste contexto dessa desilusão, dessa desesperança por completo, ele entra em cena, ele entra neste contexto, pega com essas pessoas, conversa com essas pessoas, ressalta, relembra aqueles fatos acontecidos do passado e começa a alentar, a consolar essas pessoas, realimentar o seu espírito, a alma, para que pudessem dar continuidade, quer dizer, reerguer, reestruturar, realimentar a esperança, o consolo. Aí ele vem nos mostrando que dessa Jerusalém jorrará dela como se fosse uma fonte. E aí nós já podemos perceber esta vinda, concretização do próprio Jesus, que nesta mesma cidade onde ele veio para concretizar essa vontade do Pai, ele vem, mostra, por muitos ele não é aceito, mas nesta mesma cidade, neste mesmo local,
Ele derrama essa torrente do Espírito Santo que nos alimenta. Então aqui nós podemos ver nessa leitura, nos mostra que a missão deste profeta, deste anunciador, é afastar, eliminar, tirar as angústias, tirar as tristezas, os medos, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos deixa estático. E tudo isto nós veremos, nós presenciamos. E hoje, no nosso contexto, nós vivemos numa situação que a luz no fundo do túnel, ela está bem obscura. Se nós temos o que suplicar cada vez mais esse Deus, iluminar os verdadeiros profetas, para que nós possamos encontrar neste meio deste labirinto esta luz verdadeira e que possamos cada vez nós, batizados, alimentados por essa esperança, podemos reanimar outras pessoas para que elas possam encontrar o seu caminho e o seu refúgio. E veremos o quê? Que nós, filhos, seremos consolados como uma mãe, um amor, e mostra o amor de pai, como um amor de mãe, colocar no colo, nos alimentarmos o espírito e a alma. Por isto que no Salmo de hoje, o salmista nos diz: o Senhor Deus, aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Então, o que quer dizer? Para nós temos que buscar esse refúgio, louvar, agradecer, aclamar essa presença deste Deus amigo, bondoso, misericordioso entre nós. E agora, nós vamos fazer a reflexão do nosso Evangelho, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu os dei o poder de pisar em cima de cobras e de escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho de hoje, o envio. Nós já contemplamos, já presenciamos
este envio dos 72 discípulos, 2 a 2. E muitas vezes nós podemos vir aquela questão: por que 72? Em outros evangelhos, nos sinóticos, vieram os nomes daquelas pessoas. E aqui nós estamos com os 72. Aí nós podemos ver que a visão de São Lucas, como catequese, como teologia, ele vem nos mostrar o ensinamento que nós, como seguidores de Cristo, nós também somos, hoje, os batizados, somos todos convocados, somos todos candidatos a exercer este trabalho de discipulado, de missionariado. Então, aqui quando fala 72, já vem nos dizer a completude, porque como nós vimos, logo na introdução, este 72 é o número das nações conhecidas depois da renovação, depois do dilúvio, depois dessa nova geração. E hoje, neste Evangelho, São Lucas já vem nos mostrar que aquele que é renovado, aquele que em Cristo recebe esta marca, ele é um filho desta nova geração. E esta geração é abrangente a todas as etnias, a todas as raças, a todas as pessoas. E aí nós começamos a perceber que a nossa missão é dar continuidade no propósito, na missão em que Jesus foi incumbido. E nós vemos que São Lucas, esse translado, essa caminhada de Jesus até Jerusalém, neste percurso, Jesus vem catequizando os seus discípulos, os envia, vem mostrando como que é a vontade do Pai, que ela se concretiza entre nós. E assim, por isso que ele deixa muito claro, esses discípulos vão 2 a 2, para se um suportar ao outro, e ao mesmo tempo dessa suportação, ir aos locais aonde Jesus deveria ir. Então aqui nós já podemos entender que a nossa missão, como de missão, não é pregar aquilo que nós achamos, que nós pensamos. Não é pregar a pessoa. Nós temos que pregar a Jesus, mostrar quem é Jesus para todas as pessoas, este Filho de Deus. E aí, nós começamos Jesus, quando faz isto, Jesus ainda mostra para essas pessoas, para esses discípulos, que hoje no nosso contexto somos todos nós que aceitamos, que estamos aderidos ao seu projeto. E Jesus, ele não engana, a primeira coisa que ele já mostra das dificuldades que este anunciador, que este profeta, ele vai enfrentar. Por isso que ele já mostra, é como se estivesse enviando cordeiro para o meio de lobos. Vem nos alertar que a nossa missão, quando nós estivermos neste mundo nos confins, nós seremos muitas vezes rejeitados à hostilidade do mundo, que muitas vezes ela não é aceita. E por isto que Jesus, como São Paulo vai nos frisar hoje, Jesus pregou aquilo que o Pai tinha designado. E nós, como Ele foi enviado, Ele também nos envia, nós também temos que pregar aquilo que Ele nos pede. Por isso que Ele faz aquela restrição, determinação de como que deveria, qual casa que nós deveríamos entrar. Nesta casa primeiro saudar a paz, se naquela casa morar uma pessoa de paz, a paz será repousada naquele coração, naquele lar. Se ela não for, ela será devolvida àquele que emitiu esta paz. Mas Ele nos faz o alerta que não podemos levar nem sandálias, nem sacola. Na casa em que nós estivermos, nós teremos os poderes de curar, de fazer esses milagres. O poder do mal não vai poder ficar sobre nós.
Depois ele vem nos mostrar a singeleza, a simplicidade, a humildade, e vem nos mostrar também que essas hostilidades, elas serão sempre frequentes. E nos pede que na nossa caminhada nós não paremos para cumprimentar, para conversar. E assim esses discípulos, assim esses missionários, esses profetas, eles saíram. E no próprio Evangelho a gente já vê nesta missão o retorno, como que eles retornam felizes, alegres, e chegam perto de Jesus, como se diz assim, né? Jesus, está vendo, olha, eu consegui fazer isso, expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus falou assim, não vos glorieis por causa disso. Não é mérito, isso é por graça, por dom do meu nome, é por causa de mim. Alegrai-vos, portanto, por terdes o teu nome escritos nos céus. Aí que vem essa importância, que muitas vezes nós como pregadores, nós somos instrumentos, nós temos que nos deixar ser conduzidos por esse Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência da nossa missão. E muitas vezes nós podemos nos perguntar, como é que está esta prática de que nós anunciamos esse Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa pastoral, na nossa família? Será que é só de discurso? Será que ele é só de prática verdadeiramente? Não podemos ter aquilo que São Paulo vai nos mostrar na segunda leitura de hoje, fazer um marketing, fazer uma propaganda para buscar posição, buscar pessoas, como se disse, valorizar o seu trabalho, aquilo que nós chamamos de proselitismo. Por isto que Jesus nos pede, temos que ser simples, humildes, porém fiéis, com simplicidade, com hombridade, anunciar. Por isto que São Paulo nos mostra nesta segunda leitura, quanto a mim, eu me glorio somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado. Para mim, como eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, graça do Senhor nosso Jesus esteja convosco. Amém. São Paulo aqui vem nos mostrar essa conclusão que ele faz da sua carta aos Gálatas, porque muitos desses judaizantes, eles queriam que prevalecesse o legalismo, a lei do judaísmo, a circuncisão, a incircuncisão. Então, para ele que ele fala, esta marca não é importante. Agora, a marca que é importante é nós, como Cristo, gloriarmos da cruz. O que é cruz? É esta doação. E ele, como grande doador de entrega da sua vida, do seu dom, entregou tudo. E por ele, no seu corpo, carregou tantas mazelas, tantas marcas, tantas injustiças sofridas em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele vem nos mostrar que nós seremos o quê? Não podemos ser coniventes com a situação em que nós vivemos. Falar da cruz de Cristo é falar de doação, é dessa transformação, deste homem novo. É esta a esperança que São Paulo nos diz. E muitas vezes a glória que os homens desejam, que ele nos pede, a gloriarmos na glória de Cristo. Não é status, não é conta bancária, não é viagem, não são diplomas, não são status. Isso tudo é passageiro. Para Paulo, nós devemos gloriar da nossa doação,
e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus, termos o nosso nome escrito nos céus. Que o gesto de amor, de partilha, de doação, que cada um de nós entreguemos, as nossas feridas recebidas pelas injustiças e pelas verdades da paz. Que neste domingo, que cada um de nós, como filhos de Deus, novos profetas do século XXI, possamos cada vez mais anunciar esta cruz que é sentido de vida e de glória e de doação. Que o Espírito Santo de Deus nos fortifique, nos faça perseverar na fé e que possamos cada vez mais sermos consoladores dos nossos irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.